A morte de 4 pessoas da mesma família em Santo André na semana passada trouxe à tona uma preocupação recorrente. Qual a forma segura de ter um aquecedor a gás em casa? O Fantástico usou uma câmera especial para fazer um teste e mostrar como o monóxido de carbono, que pode ser letal, se espalha nos ambientes. Um equipamento que torna visível o perigo que a gente não enxerga. Podia ter sido um incidente sem grandes consequências, mas não foi. A simples queda de uma chaminé como esta levou uma família inteira à morte na semana passada. O Fantástico foi até o prédio em que Roberto e Kátia Utima moravam com os filhos em Santo André, na Grande São Paulo, e visitou um apartamento com a mesma planta. Então, Edson, a área de serviço é bem ampla, né? Sim, a unidade que aconteceu o problema é idêntica a essa daqui. Com uma área de serviço igual? A mesma coisa, igualzinha. Edson, o síndico, foi uma das primeiras pessoas a chegar ao apartamento da família depois do acidente. Quando você entrou no apartamento da família, o aquecedor não tinha esse duto? Não, ok. Quando eu entrei lá, já com a polícia, bombeiros aí tudo, aqui no caso estava sem o duto, sem a grelha. Sem essa ventilação permanente, sem a ventilação. Isso aqui estava totalmente aberto, soltando o monóxido de carbono para dentro do imóvel. O monóxido de carbono é um gás produzido em maior ou menor quantidade sempre que ocorre uma combustão. O monóxido de carbono é extremamente tóxico. É um veneno chamado veneno ou matador silencioso, porque ele não tem cheiro, não tem cor e não tem sabor. Esse duto foi retirado de um apartamento aqui em São Paulo há alguns dias. Ele foi utilizado por pelo menos 4 anos. Agora o aquecedor passou por uma manutenção e esse aqui é o duto quando a gente aproxima ele da luz. Olha a situação por dentro. A gente consegue ver que ele está todo perfurado. Nós viemos até esta fábrica no interior de São Paulo para fazer um teste. Vamos ligar um aquecedor com o duto intacto, com o duto perfurado e sem duto nenhum para ver quanto monóxido de carbono é liberado em cada situação. Como o monóxido é invisível a olho nu, vamos usar esta câmera especial que consegue capturar vários gases, inclusive CO. Primeiro, nós ligamos o aquecedor com o duto em perfeito estado. Bom, aqui nós percebemos que a tubulação está íntegra, não há nenhum vazamento de gases. Depois, furamos o duto manualmente. A concentração aqui já começa a aumentar. Aqui a gente já está na faixa de 21, 20 ppm aqui dentro desse ambiente, mesmo ele estando ventilado. ppm é partes por milhão. Pelas normas, um aquecedor não pode emitir mais que 25 ppm de monóxido de carbono no ambiente em que ele está. Ou seja, só pode haver 25 moléculas de CO para cada 1 milhão de moléculas de ar. Quando é que a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas? Com que concentração? Então, depende do tempo de exposição. Com 50 ppm, se a pessoa ficar 1 ou 2 horas nesse ambiente, com certeza ela já vai começar a sentir alguns sintomas. O monóxido de carbono é perigoso porque impede que o oxigênio circule pelo sangue. Normalmente, quando nós respiramos, o oxigênio do ar é transportado pela corrente sanguínea por uma proteína chamada hemoglobina. O problema é que a afinidade entre a hemoglobina e o oxigênio é 200 vezes menor que a afinidade entre a hemoglobina e o monóxido de carbono. Ou seja, quando alguém inala monóxido de carbono em grande quantidade, o monóxido toma o lugar do oxigênio. E aí as células que dependem de oxigênio para sobreviver acabam morrendo. Se a célula morre, o órgão morre. Então, aí nós vamos ter problemas no coração, no pulmão, nos rins e principalmente no cérebro, que é a função. E com isso vem a morte cerebral e a morte da pessoa. Para a última parte do teste, o duto é retirado e o aquecedor fica nas mesmas condições em que estava o aparelho do apartamento de Santo André. Com 1 minuto e meio do aquecedor funcionando sem o duto, o sensor de monóxido de carbono já começou a apitar. E segundo os especialistas aqui do laboratório, a situação lá dentro já é crítica. E olha a imagem da câmera especial. Todo esse movimento na parte de cima são gases, inclusive monóxido, invadindo o ambiente.
No medidor, a concentração passa de 180 ppm rapidamente, cerca de 7 vezes mais do que o limite estabelecido pela norma. É importante lembrar que a intoxicação por monóxido não é raro no Brasil. Calcula-se mais ou menos de 50 até 100 pessoas morram anualmente por intoxicação por monóxido de carbono. Além da família Ultima, recentemente outros 2 casos chamaram a atenção. Em maio, 6 brasileiros da mesma família foram encontrados sem vida no Chile. E há quase 2 semanas, outra família morreu em Guarulhos depois de acender uma churrasqueira num ambiente fechado. No caso dos aquecedores, a manutenção deve ser feita anualmente por um profissional especializado. O síndico do prédio da família Ultima acredita que Roberto não sabia do risco e retirou o duto para reinstalar a parte que caiu. A intenção dele, na minha opinião, foi esta, só que ele acabou, acho que deixando, vamos fazer amanhã depois, e essa espera aí não deu tempo.